e o título é A Prece. E o Leon Denis começa esse capítulo dessa forma. A prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, frequentemente fecunda. É o refúgio por excelência dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou pelo menos um lenitivo para os seus males. Um diálogo misterioso estabelece-se entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, suas fraquezas, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, a voz daquele de onde provém toda a força para as lutas desse mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, restaura, persuade, faz descer até nós a coragem, a submissão, a resignação estoica. Levantamo-nos menos tristes, menos abatidos. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez nela eclodir a esperança. Há homens que maldizem a prece, que acham-na banal, ridícula. Esses nunca oraram, nunca souberam orar. Ah, sem dúvida. Se trata apenas de Padre Nossos recitados sem convicção, dessas recitações tão vãs quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas, que os lábios balbuciam e onde o coração não toma parte, pode-se compreender suas críticas, mas não está aí a verdadeira prece. Rebaixá-la a fórmulas que se medem pelo comprimento à soma que trazem, torna-se uma profanação, quase um sacrilégio. A prece é uma elevação acima das coisas terrestres, um ardente apelo, um impulso, um bater de asas em direção às regiões em que não perturbam os murmúrios, as agitações do mundo material, e onde o ser aure as inspirações que lhe são necessárias. Quanto mais potente for seu impulso, mais sincero é seu apelo, mais distintas, mais claras revelam-se-lhe as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, retempera-se nessas impressões como num banho fluídico regenerador. Nessas conversas da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada, anotada com antecedência. Deve variar segundo as necessidades, o estado do espírito do ser humano. É um grito, um lamento, uma efusão ou um canto de amor, um ato de adoração, um inventário moral feito sob o olhar de Deus ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar levantado para os céus. Não há horas para a prece. É bom, sem dúvida, elevar seu coração a Deus no início e no fim do dia. Mas, se sentirem indispostos, não orem. Em compensação, quando sua alma for abrandada, transportada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia ou sob a cúpula cintilante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombrios, no silêncio das florestas, orem então. É boa e grande toda a causa que molhe seus olhos de lágrimas. Faça dobrar seus joelhos e jorrar do seu coração um hino de amor, um grito de adoração em direção à potência eterna que guia seus passos na beira dos abismos. Seria um erro acreditar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia é bastante grande para desviar de nós as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não poderia dobrar-se aos nossos caprichos. Alguns pedem a fortuna, ignorando que seria uma infelicidade para eles, dando um livre impulso às suas paixões. Outros querem afastar males que são, às vezes, a condição necessária aos seus progressos. Suprimi-los teria como efeito tornar sua vida estéril. Por outro lado, como Deus poderia atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maioria é incapaz de discernir o que lhe convém, o que lhe seria mais proveitoso. Na prece que dirige cada dia ao Eterno, o sábio não pede que seu destino seja feliz. Não pede que a dor, as decepções, os reveses sejam afastados de si. Não. O que deseja é conhecer a lei para melhor cumpri-la.
O que implora é a ajuda do alto, o socorro dos espíritos benevolentes, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao seu apelo. Eles não procuram desviar o curso da justiça, entravar a execução dos divinos decretos, sensíveis aos sofrimentos humanos que conheceram, suportaram, trazem aos seus irmãos da terra a inspiração que os sustenta contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração, e transportando-os para as altas regiões, livram-nos das tentações e das armadilhas da carne. A prece do sábio, feita num recolhimento profundo, fora de qualquer preocupação egoística, desperta nele essa intuição do dever, esse sentimento superior do verdadeiro, do bem e do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e o mantém em comunhão íntima com a grande harmonia universal. Mas a potência soberana não representa somente a justiça, é também a bondade, imensa, infinita, socorredora. Ora, por que não obteríamos nas nossas preces tudo o que a bondade pode conciliar com a justiça? Podemos sempre pedir apoio e socorro nas horas de aflição. Só Deus sabe o que é mais conveniente para nós, e na falta do objeto de nossos pedidos, enviar-nos-á sempre sustentação fluídica e resignação. Alguém tem algum comentário até agora? Não? Sem palavras, então, com o peito inflado aqui, viu? Então vamos em frente. Muito bonito. É bonito mesmo. Quando uma pedra toca na água, vê-se vibrar sua superfície em ondulações concêntricas. Dessa forma, o fluido universal coloca-se em vibração através das nossas preces e dos nossos pensamentos, com essa diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto que as do fluido universal propagam-se ao infinito. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, como nós próprios o estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento, movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica estabelece-se de uma para as outras e permite aos espíritos elevados responder aos nossos apelos e de influenciar-nos através do espaço. Acho que vale aqui a recordarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da prece, quando Kardec faz aquela observação de que, da mesma maneira que o ar é o veículo do som, né? O fluido cósmico ou universal é o veículo da prece. Significa que, quando emitimos o pensamento, o veículo que transporta esta onda que é semelhante, que ela não é uma onda eletromagnética, ela é semelhante a uma onda eletromagnética, que transporta essa onda dessa emissão, esse pensamento, é o fluido cósmico. E é interessante notar que André Luiz vai visitar um local, um departamento que faz a análise das preces para ver em que momento pode ser atendida ou até mesmo se vai ser atendida. Eu não lembro, eu acho que deve ser nos Mensageiros ou no Mundo Maior, que tem lá o... Não é? Qual é? Entre a Terra e o Céu, em que a menina pede a prece para a mãe e a... Não, esse é o Sexo e Destino, que a menina faz a rogativa para a mãe. E eles trazem a mãe, não é isso que você está falando? Não é o menino que pede. Não, entre a Terra e o Céu é a menina que pede para a mãe. Ah, é verdade. Mas está em condições. Exato. Vai no departamento lá que a prece reflexiva. Isso, exato. Entre a Terra e o Céu. É genial, porque é um departamento que vai analisar se o que você está pedindo é factível ou não. Né? Porque, então, dizer assim, eu fiz prece e Deus não me atendeu. Não, ele atendeu. Não atendeu, atendeu. Como não atendeu, atendeu? Porque é a mesma coisa que uma criança pedisse uma faca para brincar. Se nós temos o bom senso para não dar, que dizer Deus. Né? É o que ele fala aqui, o Leon Denis,
anteriormente, né? O sujeito pede a fortuna, e a fortuna pode ser o desencaminhamento do sujeito. Não vai levar. Tão simples quanto. Pode já até ter levado, né? E não soube, de repente, fazer bom uso. Está pedindo de novo, mas 2 vezes não é bom. Ou, às vezes, o contrário. Às vezes a pessoa recebe e pode fazer muito bom uso, né? Tem tanta gente que faz bom uso da fortuna, dá emprego para milhares de pessoas, diretamente, indiretamente, mais milhares de pessoas, vai depender. Tem algum comentário aí, o Ricardo? Humberto, então esse departamento, o serviço dele seria uma espécie de uma filtragem, não é isso? Desses pedidos, né? E faz todo sentido, né? Sim. E devem ter, assim, diversos, sobre as mais diversas situações, né? Deve ter departamento que faz análise de pedido pessoal, deve ter departamento de análise coletiva, concorda, não? Tem São trabalhos uns que vão distintos. direto pro lixo logo. Não fazem nada, já sai do aparelhinho direto para esse desvia. É igual quando a gente deleta aqueles e-mails inconvenientes que a gente nem abre. Nem abre. Então, pelo título você já sabe. Não quero ver. É verdade. É isso. Bom, mas faz sentido, né? Faz sentido. Imagina. Às vezes é o que o Leon Denis disse aqui anteriormente. Tem gente que não sabe o que está pedindo, né? Não sabe o que está pedindo. E precisa ter uma filtragem mesmo, uma seleção, porque às vezes a pessoa não sabe o que está pedindo. É complicado. Fazer o quê? Eu acho interessante porque, de um modo geral, todos nós temos aquele pedido da felicidade, né? Eu quero ser feliz, mas ninguém quer passar pela porta estreita. Eu apenas quero ser feliz, eu quero que aconteça comigo como se fosse um passe de mágica, mas ninguém quer passar pela porta estreita, né, Maria? Tá vendo? Ronaldo, esses que chegam assim, eu quero ser feliz, aí vai para um departamento lá que assim, ele já é feliz só de estar lá e não sabe ainda. Quer ser feliz o quê? Está muito vago. Esse está muito vago. Acho que o ponto é, tudo que a gente pede tem que ter a lógica do esforço para a realização, né? Aliás, foi Jesus que disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Não vai receber de graça, né? É por isso que Jesus coloca o ajuda-te. Não, é uma graça. Humberto, o que é isso? É uma graça que você recebe. Não é de graça, mas é uma graça. Desde que haja o esforço pessoal. Esforço. Né? Porque o esforço é que vai mostrar que você quer aquilo. Porque se você não se esforça, é meio que criança que pede qualquer coisa, qualquer hora. Entendeu? Cada um segundo as suas obras. Não tem nada de merecimento. Cada um segundo suas obras mesmo. Não, merecimento é quando você não é o merecimento. É o merecimento. Só vai ter se você merecer. Se você está construindo, se você está se esforçando. Senão fica fácil, eu não faço nada, peço, recebo. Outro que está lá se matando, não recebe nada. Essa é a parcialidade com que o ser humano julgou Deus. Né? Uma turma que era de Deus, outra turma... Eu acho legal, tem uma letra que é do Renato Russo, que diz assim: Deus está sempre do lado daqueles que vão vencer. Porque que o vencedor, evidentemente, diz que Deus está do lado dele. Não é que Deus está do lado de quem vai vencer. O merecimento é muito relativo, porque Jesus não merecia sofrer e morreu crucificado. Quer dizer, depende da história, entendeu? Então, aquilo que parece ser dor é a bênção disfarçada que Emmanuel fala. É a bênção de Deus disfarçada de dor. Mas o que a gente precisa naquela hora é a paulada mesmo. Então,
É o Marisa, você merecimento. sabe que isso aí é uma coisa, isso que você acabou de falar, é um assunto que eu acabei de ter com uma tia minha ao telefone, ela no Rio de Janeiro, com suspeita de câncer, e a família, assim, os filhos, cada um para um lado, ninguém queria dar assistência. E ela estava me relatando que agora, com a suspeita de câncer, quando ela relatou isso para os filhos se uniram. Eu falei com ela, tá vendo, tia? Às vezes uma, entre aspas, desgraça aparece para que haja harmonia, a paz e esse, né, chegar uns aos outros aí entre a família. Então é isso aí, o que aparenta ser uma desgraça, na verdade é uma graça que nós obtemos, né? É que a gente não entende assim, né? A gente pensa que graça é o quê? Ah, quando dá dinheiro, quando dá um ar-condicionado no carro, né? Mas às vezes não, calor é o necessário para aquela encarnação. Tomara que não seja para ela toda, que chegue um momento. O cara não pediu pela prece que eu quero ser feliz? Ai. Então, dá um câncer para ele, a família toda desunida vai se unir. É isso que ele está falando. Então, Né? olha aí o negócio. Entendeu? O que é felicidade? Depende de entender o processo divino, né? Que não tem nada a ver, como o Humberto disse, não tem nada a ver com o que a eu gente quero. acha. Você tem que tomar cuidado com o que você pede. Olha o que pede, porque vai vir Vai disfarçado. vir mesmo. Vai vir meio disfarçada, porque é assim que ela, né? Mais alguém não? Então vamos em frente. Acontece o mesmo com as almas sofredoras. A prece opera sobre elas como uma magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Atenua seus cuidados, suas tristezas. É a flecha luminosa atravessando suas trevas, a vibração harmoniosa que dilata e satisfaz a alma oprimida. Que consolação para esses espíritos de sentir que não estão abandonados, e seres humanos interessam-se ainda pela sua sorte. Sons, ao mesmo tempo, poderosos e suaves, elevam-se como um canto na imensidão e repercutem com tanto mais intensidade justamente porque emanam de uma boca mais amorosa. Chegam até eles, sensibilizam-nos, penetram-nos profundamente. Essa voz longínqua e amiga devolve-lhe a paz, a esperança, a coragem. Se pudéssemos medir o efeito produzido por uma prece ardente, por uma vontade generosa e enérgica sobre esses infelizes, nossos votos elevar-se-iam com frequência até os desedados, os abandonados do espaço, para aqueles a quem ninguém pensa e que estão mergulhados num morno desencorajamento. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das formas mais eficazes da caridade. Todos podem exercê-la. Todos podem facilitar o desligamento das almas, abreviar a duração da perturbação que ressentem após a morte, por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a desvencilhar-se dos fluidos grosseiros que o acorrentam à matéria. Sob a influência das ondas magnéticas que projetam uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito reconhece-se, retoma a posse de si mesmo. A prece por outrem, por nossos próximos, pelos infortunados, os doentes, quando feita com um coração reto e uma fé ardente, podem produzir efeitos salutares. Mesmo quando as leis do destino causam-lhe obstáculos, quando a provação deve ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benévolos que traz em si acumulam-se para derramarem-se, durante a morte, no perispírito do ser amado. Reúnam-se para rezar, disse o apóstolo. A prece feita em conjunto é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias, perfumes, que se dirige com mais poder para o seu objetivo. Ela pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de sustentar, abalar as massas fluídicas, que alavanca para a alma ardente que coloca nesse impulso tudo o que há de grande, de puro, de elevado nela. Nesse estado, seus pensamentos jorram como uma corrente imperiosa em generosos e poderosos eflúvios. Às vezes, vê-se a alma em prece desligar-se do corpo e, maravilhada em êxtase, seguir ela própria o pensamento fervoroso que projetava como precursor em direção ao infinito.
O homem traz em si um motor incomparável, do qual não sabe tirar senão um medíocre partido. Para fazê-lo funcionar, duas coisas são suficientes, todavia, a fé e a vontade. Considerada sob esses aspectos, a prece perde qualquer caráter místico. Ela não tem mais por objetivo a obtenção de uma graça, de um favor, mas a elevação da alma e sua entrada em relação com as potências superiores, fluídicas e morais. A prece é o pensamento voltado para o bem, o fio luminoso que prende os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiosas. Desdenhá-la é desdenhar a única força que nos arranca do conflito das paixões e dos interesses. Transporta-nos acima das coisas que se transformam e nos une ao que é fixo, permanente, imutável no universo. Aquela observação de reúnam-se para rezar, que ele faz a citação logo no início daquele parágrafo, é a tal observação no pé de página que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 12. É interessante também quando ele fala a respeito da prece por aquelas criaturas que sofrem, etc. Aqui nos Estados Unidos já fizeram várias pesquisas sobre a questão da prece. Teve já feita em hospitais, etc. Uma delas que é muito interessante, já é um pouco antiga, mas acho que muita gente já deve ter lido a respeito, foi uma que eles fizeram, reuniram um grupo onde tinha pastores, tinha budistas, católicos, etc., de várias religiões, reuniram um grupo e fizeram prece. Esse grupo passaram a fazer prece durante uma semana. Eles se reuniam em determinado horário e faziam prece pela cidade de Detroit. O que se constatou é que, durante este período, o volume de violência caiu drasticamente. Quando essa pesquisa terminou, o volume de violência voltou próximo dos patamares anteriores àquela semana das preces. Veja que a influência da prece no ambiente coletivo, e eles provaram através... veja, a situação é, a ciência gradativamente, tem até um manifesto que está assinado por mais de 300 cientistas, da nova condição em relação à ciência, de considerar os aspectos espiritualistas ou da religiosidade das criaturas nos tratamentos, né? E isso, 90% das universidades americanas têm, e aí sendo evidentemente opcional, tem a matéria entre medicina ou saúde, melhor, saúde e espiritualidade. É interessante, né? No Brasil, apenas 10% das universidades oferece essa matéria, saúde e espiritualidade. E aqui, 90% das universidades oferece essa matéria. Então, gradativamente, não é a enfiar a religião dentro da ciência, não, mas é pegar os aspectos de que é natural na criatura, né? A questão dela ser um espírito e se utilizar a respeito em favor dela mesma. Isso é uma questão de tempo, né? Como nós estamos vendo. A questão do materialismo ou da visão materialista ou unicista da ciência vai gradativamente cedendo terreno para a realidade do espírito. Alguém tem alguma observação? Então, vamos em frente. Em vez de repelir a prece em virtude dos abusos dos quais foi objeto, não seria melhor utilizá-la com sabedoria e equilíbrio? Ao final de cada dia, antes de nos abandonarmos ao repouso, voltemos para nós mesmos, examinemos com cuidado nossas ações. Saibamos condenar as más a fim de evitar-lhe o retorno e aplaudamos tudo o que fizemos de útil e de bom. Peçamos a suprema sabedoria para nos ajudar a realizar em nós e em torno de nós a beleza moral e perfeita. Longe da terra, elevemos nossos pensamentos.
Que nossa alma atire-se alegre e amável para o eterno. Ele descerá novamente dessas alturas com tesouros de paciência e de coragem, que tornar-lhe-ão fáceis o cumprimento de seus deveres, sua tarefa de aperfeiçoamento. Se na nossa impotência para exprimir nossos sentimentos, precisamos absolutamente de um texto, uma fórmula, digamos: meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim, pequeno, sobre mim que só existo porque tu o quiseste, um raio de luz. Faz com que, invadido pelo teu amor, eu ache o bem fácil, o mal odioso, que, animado pelo desejo de agradecer-te, meu espírito supere os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Faz com que em cada companheiro de provação eu veja um irmão, como tu vês um filho em cada um dos seres que emanam de ti e devem retornar a ti. Dá-me o amor pelo trabalho, que é o dever de todos na terra, e com a ajuda da tocha que colocaste ao meu alcance, esclarece-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nessa vida e na outra. Aqui tem uma observação dizendo que é de pé de página, prece inédita, ditada por intermédio da mesa pelo espírito Jerônimo de Praga a um grupo de trabalhadores imensos. É a nota do próprio autor, inclusive. Ele continua, então, dizendo: unamos nossas vozes às vozes do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na luz até o astro imenso que nada não é. A adoração dos seres forma um prodigioso concerto que preenche o espaço e sobe a Deus. É a salvação dos filhos pelo seu Pai, a homenagem feita pelas criaturas ao Criador. Interroguem a natureza no esplendor dos dias ensolarados, na calma das noites estreladas. Ouçam a grande voz dos oceanos, os murmúrios que se elevam no meio dos desertos e na profundeza dos bosques, as vozes misteriosas que sussurram na folhagem, repercutem nas gargantas solitárias, exalam-se das planícies dos valezinhos, atravessam as alturas, estendem-se em todo o universo. Em toda parte, ao se recolherem, ouvirão o admirável cântico que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto grave e profundo que faz vibrar a imensidade e que só os espíritos compreendem o sentido sublime. Terminou. O capítulo é trabalho, sobriedade e continência. E o Leon Denis começa: o trabalho é uma lei tanto para as humanidades quanto para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um faz sua parte no grande concerto universal. Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza-se à medida que a vida se depura. Torna-se uma fonte de prazeres para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos mais elevados. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se contra a miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência difundem-se. O trabalho é a honra e a dignidade do ser humano. O ocioso que aproveita o labor dos outros, sem nada produzir, não passa de um parasita. Estando o homem ocupado pelas suas tarefas, suas paixões se calam. A ociosidade, ao contrário, desencadeia-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. O trabalho é também um grande consolador, um derivativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas, acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Não há dor moral, decepções, reveses que não encontrem nele um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Aquele que trabalha tem sempre um refúgio seguro na provação, um verdadeiro amigo na aflição. Não produz o desgosto da vida. Mas quão digna de piedade é a situação daquele em que as enfermidades condenam a imobilidade, a inação. Se esse homem sentiu a grandeza, a santidade do trabalho, se além do próprio interesse vê o interesse geral, o bem de todos, e quer nele contribuir, sofre uma das provas mais cruéis que podem estar reservadas a um ser vivente.
Tal é também no espaço a situação do espírito, que faltou com os seus deveres e desperdiçou sua vida. Compreendendo tardiamente a nobreza do trabalho e a vilania da ociosidade, sofre por não mais poder realizar o que sua alma concebe e deseja. O trabalho é a comunhão dos seres. Através dele, aproximamos-nos uns dos outros. Aprendemos a nos ajudar, a nos unir. Daí, a fraternidade é só um passo. A antiguidade romana havia desonrado o trabalho, fazendo dele o quinhão do escravo. Isso explica sua esterilidade moral, sua corrupção, suas secas e frias doutrinas. Os tempos atuais têm uma outra concepção da vida. Buscam a plenitude num labor fecundo, regenerador. A filosofia dos espíritos amplia ainda mais essa concepção, indicando-nos na lei do trabalho o princípio de todos os progressos, de todos os aperfeiçoamentos, mostrando-nos a ação dessa lei, estendendo-se à universalidade dos seres e dos mundos. É por isso que estamos autorizados a dizer: despertem, ó, todos vocês que deixam adormecer suas faculdades, suas forças latentes. De pé, mãos à obra. Trabalhem, fecundem a terra, façam ecoar nas usinas o ruído cadenciado dos martelos e os assobios do vapor. Agitem-se na colmeia imensa. Sua obra é grande e santa. Seu trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Operários do pensamento, perscrutem os grandes problemas, estudem a natureza, propaguem a ciência, lancem através das multidões dos escritos as palavras que reerguem e fortificam. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós faça esforço a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. É uma coisa que tem que ser para todos. Aí você vê a corrupção, vê... é demais, né? É demais. A primeira condição... Diga. Por favor, Beto, vai lá. Não, eu ia continuar a leitura. Então, é interessante como Kardec e Leon Denis, na mesma toada, vem falar sobre a lei do trabalho, que é uma das 10 leis previstas. É claro que Kardec fala por intermédio dos espíritos, no livro dos espíritos, né, sobre a lei do trabalho, mas esse antagonismo que ainda reina sobre nós, né? Acho que Leon Denis fez um resgate interessante. Há quem diga que a própria origem da palavra trabalho vem de um chicote romano chamado tripolium, né? Que se batia em quem não trabalhava, e ele chamava-se tripolium por ter 3 pontas, né? Então se batia naquele escravo que não queria trabalhar, e aquelas 3 pontas faziam uma marca característica naquele trabalhador preguiçoso. E aí, no transcorrer da nossa humanidade, a gente continua avesso ao trabalho, porque depois a gente tinha que trabalhar para alimentar não só a nossa família, mas a família do senhor feudal, a família clerical, a família de todos que estavam acima da gente, né? E a igreja vinha impor um trabalho, né? Para que você desse a parte, o quinhão que ele falava. E Kardec vem falar da mesma maneira sobre a importância do trabalho, mas não mais para dizer, olha, você tem que pagar o meu dízimo, ou você tem que dividir isso com fulano, ciclano. Não, o trabalho, sob um ponto de vista moral, né, muito maior do que isso, né? E aí a gente percebe que o trabalho, enquanto esforço, é algo que pode se esvair no tempo. Então, se a gente falar assim, não, eu vou trabalhar muito, que eu vou abrir uma creche, e vou abrir essa creche para cuidar de 10 crianças, 50 crianças, vai ter sempre alguém que vai ter um trabalho melhor que o nosso, né? Vai ter um outro que fez, mas o quanto de amor e moral a gente pôs nesse trabalho é o que conta. Você pode atender 1000 crianças, todas de mau humor. Então, e aquele que atendeu 5... É o que você pode, né? Faça o que pode, que já está muito. Né? Então, é impressionante como o Kardec vem trabalhar essa moral do trabalho, mais do que o próprio ato.
Vamos continuar? Caiu as coisas aqui. A primeira condição para conservar-se a alma livre, sua inteligência sã, sua razão lúcida, é ser sóbrio e casto. Os excessos da mesa perturbam nosso organismo e nossas faculdades. A embriaguez nos faz perder toda a dignidade e todo o equilíbrio. Seu uso frequente conduz a uma série de doenças. Dar ao corpo o que lhe é necessário, a fim de torná-lo um servidor útil e não um tirano. Tal é a regra do sábio. Reduzir a soma de suas necessidades materiais. Comprimir os sentidos, dominar os apetites vis e é libertar-se do jugo das forças inferiores. É preparar a emancipação do espírito. Ter poucas necessidades é também uma das formas de riqueza. A sobriedade e a continência caminham juntas. Os prazeres da carne enfraquecem-nos, enervam-nos, desviam-nos do caminho da sabedoria. A volúpia é como um mar onde o homem vê sossobrar todas as suas qualidades morais. Desde que a deixamos penetrar em nós, é uma onda que nos invade, nos absorve e que apaga tudo que há de luzes, de generosas chamas no nosso ser. Longe de satisfazer-nos, ela apenas atiça nossos desejos. Modesta visitante no início, termina por dominar-nos, por possuir-nos completamente. Evitem os prazeres corruptores, onde a juventude estiola-se, onde a vida se desseca e se altera. Escolham cedo uma companheira e sejam-lhe fiel. Constituam uma família. É o quadro natural de uma existência honesta e regular. O amor da esposa, a afeição dos filhos, a atmosfera sã do lar são preservativos soberanos contra as paixões. No meio desses seres que nos são caros, que veem em nós seu único apoio, o sentimento de nossa responsabilidade cresce. Nossa dignidade, nossa circunspecção aumentam. Compreendemos melhor nossos deveres e nas alegrias que essa vida nos proporciona, aurimos forças que tornam seu cumprimento fácil. Como ousar cometer atos dos quais nos envergonharíamos sob o olhar de nossa esposa e de nossos filhos? Aprender a dirigir os outros é aprender a dirigir-se a si próprio, a tornar-se prudente e sábio e afastar tudo que pode manchar nossa existência. É condenável viver só, dar, porém, sua vida aos outros, ver-se reviver nos filhos dos quais soubemos fazer homens úteis, servidores zelosos da causa do bem, morrer depois de lhes ter inculcado um sentimento profundo do dever, um conhecimento amplo dos seus destinos. Aí está uma nobre tarefa. Se há uma exceção a essa regra, será em favor daqueles que acima da família colocaram a humanidade. E para melhor servi-la, para executar em seu proveito alguma missão mais elevada ainda, quiserem enfrentar sozinhos os perigos da vida. Escalar solitários a senda árdua, consagrar todos os seus instantes, todas as suas faculdades, toda a sua alma a uma causa que muitos ignoram, mas que eles jamais perdem de vista. Revelam, ao contrário, naquele que os observa e persegue, uma interpretação profunda das leis superiores, uma intuição clara do futuro. O voluptuoso, separado pela morte de tudo o que amava, consome-se em vãos desejos. Frequenta os bordéis, procura os meios terrestres que lembram sua maneira de viver. Assim, prende-se cada vez mais às correntes materiais, afasta-se da fonte dos prazeres puros e vota-se à bestialidade, às trevas. São 9h15. Paramos nesse parágrafo ou vamos pegar mais um aqui? Bom, vamos terminar essa página aqui, que é boa. Colocar suas alegrias na voluptuosidades carnais é privar-se por muito tempo da paz da qual gozam os espíritos elevados. Essa paz só a pureza pode proporcionar-nos. Não havemos desde esta vida, nossas paixões, nossos desejos criam imagens, fantasmas que nos perseguem até no sonho e perturbam nossas reflexões. Mas longe dos prazeres mentirosos, o espírito recolhe-se, retempera-se, abre-se para as sensações delicadas. Seus pensamentos elevam-se na direção do infinito. Desligado por antecipação das concupiscências ínfimas, abandona sem pesar seus órgãos usados. Meditemos com frequência e coloquemos em prática o provérbio oriental:
Seja puro para ser feliz, para ser forte. E aí,